Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, agora nós estamos mais uma vez na sua presença, nesse momento, meu Pai, lhe agradecendo, Senhor, pela grande oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Mas nesse momento, teu servo se levanta, meu Deus, com a incumbência de ensinar a tua santa e bendita palavra. E eu te peço, Pai, usa o teu Filho, como sempre o Senhor tem usado, e fala conosco nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos. Os irmãos podem se assentar. Agradecemos a Deus por mais este dia que Ele nos concede, depois de ouvirmos aí belos hinos pelo grupo. Que Deus abençoe nossos irmãos, continue sempre louvando ao Senhor com graça e com unção de Deus, em nome de Jesus. Meus irmãos, então hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que fala sobre cultivando a convicção cristã. Estamos já indo para os finais destas lições do terceiro trimestre, que fala sobre a Igreja de Cristo e o império do mal, a batalha que a Igreja do Senhor tem enfrentado nesses últimos tempos, não é? A Igreja de Cristo contra o império do mal. Nós vimos aqui todos os ataques que a Igreja tem sofrido, quanto à parte doutrinária, quanto à parte de ensino, mudança da palavra de Deus, a relativização das Escrituras. Nós vimos também o ensino progressista, vimos aqui também sobre quando a mudança de valores concernente à criatura e o Criador. Vimos que alguns segmentos dizem que a criatura é mais importante que o Criador, e vimos também a desconstrução da feminilidade bíblica, masculinidade bíblica, enfim, uma visão bíblica do nosso corpo, tudo que a Bíblia ensina, não é? Tudo que Deus quer para a humanidade está sendo nos últimos tempos atacada. E a lição de hoje trata sobre as convicções da nossa vida cristã. Nós sabemos, irmãos, que nós temos que ter certeza daquilo que cremos, daquilo que acreditamos. Porque se a gente não tem certeza de alguma coisa, a gente fica um pouco vulnerável. Eu vou exemplificar aqui para nós entrar na lição uma situação prática que eu creio que a maioria já passou. Quando os irmãos estão andando por algum lugar, ou de carro, ou caminhando, e você quer ir a um determinado lugar, não é? E aí você parece que de repente se perde. Aí você não tem certeza se é aquele caminho ali. Às vezes de carro, né, a gente está indo, mas eu já vim aqui, mas parece que está estranho, parece que não é esse caminho aqui. Aí bate aquela dúvida assim, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou andando bem? Não é? E aquela dúvida vai aumentando. Pô, acho que eu vou voltar, não é? Isso já aconteceu comigo, né? Eu vou voltar, porque eu me perdi. Então, isso, quando a pessoa, não, eu estou no caminho certo, alguma coisa mudou, mas eu estou no caminho certo, eu sei que é por aqui. E eu vou até o fim, porque eu vou chegar onde eu quero. Aí isso é convicção. Entendeu? Então, só para nós entrar na lição, para os irmãos clarear o que é convicção. É a certeza que apesar de você olhar para os lados, aquela casa não tinha, aquela cor daquele muro não era assim. Não, mas é aqui mesmo. Alguma coisa mudou, mas é por aqui. Isso é convicção. E nós sabemos que
muitas pessoas param, mudam, não é, de pensamento sobre as coisas de Deus, justamente porque não tem essa convicção. Eu vou trazer aqui só para os irmãos verem, conforme o dicionário, o que é convicção. Então, convicção é a crença ou opinião firme a respeito de algo, com base em provas ou razões íntimas, ou como resultado da influência ou persuasão de outrem. Então, é uma opinião firme a respeito de alguma coisa, né, com base em comprovação, em provas, ou, olha só, ou razões íntimas. Ou seja, você ouviu o que a pessoa falou e no teu íntimo você decidiu acreditar. Eu creio. Porque as coisas espirituais, se às vezes nos colocam na parede para provar, a verdade é que a própria Bíblia diz que, não é? Nós devemos crer que as coisas foram criadas como foram pela fé. Então é pela fé. A Bíblia diz que nós entendemos que os mundos foram criados conforme está dito aqui. Pela fé. Por isso que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós cremos que Deus criou daquela maneira. Acreditamos e temos convicção de que foi assim. Eu não estava lá no início da criação para dizer de que maneira foi, mas eu sei que alguém que estava lá me disse como foi. E esse alguém eu escolhi acreditar nele. Isso é convicção. Vamos ver aqui a introdução para nós vermos o que nos fala. E nós vamos comentando a lição. Ó. Os irmãos podem acompanhar aí pela revista. Ó. Diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar uma profunda convicção cristã. Lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12 a 14, o próprio apóstolo Paulo fala, né, ele diz que eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu galardão. Então, essa convicção que o apóstolo Paulo tinha, diz, ó, eu sei em quem tenho crido, é que nós também devemos ter. Aqui está a referência, né, em 2 Timóteo capítulo 1. Então, não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações, mas prosseguir confiante pelo prêmio da soberana vocação. Filipenses capítulo 3, versículo 14, também o apóstolo Paulo diz, quanto à salvação, ele diz, portanto, eu prossigo para o alvo, eu esqueço as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Então, essa nossa convicção faz nós prosseguir avante, apesar das nossas falhas, dos nossos erros, mas nós temos convicção que Deus está conosco, nos ajudando e vai nos ajudar a chegar até o porto seguro. Nesta lição estudaremos os aspectos espiritual, moral e social que formam a convicção da nossa fé cristã. O objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Então aqui o comentarista, inclusive esse comentarista aqui, ele esteve em Uruguaiana, né? Algum tempo, acho que ano retrasado, Douglas Batista deu aqui uns estudos para nós, esteve na rádio também, é uma bênção, ensina bastante, já de muito tempo, e ele dividiu esta lição aqui, na parte da convicção, em 3 áreas. Na parte espiritual, no aspecto espiritual,
nós temos que ter convicção na área espiritual. Nós vamos ver ponto a ponto. Depois, na parte moral, nossa conduta, o que nós fazemos, como agimos, como falamos, não é? Nossa parte moral. E também na parte social, de auxiliar, ajudar a quem precisa. Então, nessas 3 áreas, nós vamos ver a parte das nossas convicções. Ponto 1, convicção espiritual. O subtópico deste ponto aqui diz assim, poder do Espírito. Por orientação divina, o Evangelho foi proclamado na Europa. Paulo teve uma visão em que um homem lhe dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. A partir desta revelação, a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos e depois em Tessalônica. O apóstolo deixa claro que o Evangelho não foi pregado com mero discurso racional, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Bom, então aqui, vou fazer uma pausa aqui um pouquinho. Então, o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Deus, e estava já pregando, anunciando a palavra, e a Bíblia fala que aqui nesse capítulo 16 do livro de Atos, que o apóstolo Paulo tinha a intenção de ir para um determinado lugar. Os irmãos não vamos ler aqui por causa do tempo, mas a Bíblia diz que ele tinha o desejo dele, não é? Era pregar em um determinado lugar, uma região X. E aqui a palavra de Deus diz que veio numa visão, ele pediu, um anjo pediu, passa a Macedônia e nos ajuda. E então, a convicção do apóstolo Paulo é que ele estava no centro da vontade de Deus, na vontade de Deus. E então ele deixou de fazer aqueles projetos e planos dele e foi justamente atender o chamado daquele varão que ele diz que apareceu e disse: passa a Macedônia. Então, quando nós temos certeza que estamos na vontade de Deus, nós sentimos tranquilidade em nossos corações e paz com aquilo que nós fizemos. A maior mensagem de Deus para nós fala no nosso interior. Nós não precisamos de sair atrás de profetas, de não sei o quê, não há necessário isso. Porque Deus sempre quer falar conosco, através da sua palavra. E ele fala no nosso coração. Então Paulo sentiu no coração que deveria ir para aquele lugar. E foi, não é? Obedecendo à palavra de Deus. Isso nos mostra uma pessoa que sabe a direção a tomar quando está realizando a obra de Deus. Depois daqui ele diz assim, nesse caso o evangelho foi ministrado com ousadia no poder do Espírito, de modo que resultou na salvação e libertação dos tessalonicenses. Assim podemos afirmar que na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo. Então, a palavra de Deus precisa do poder do Espírito Santo para para surtir os efeitos, né? Senão, como diz aqui, ela é reduzida a mero intelectualismo humano e seu resultado é ineficaz na transformação de vidas. Vamos ler aqui Mateus capítulo 7 e versículo 29. Vamos ver ali a diferença do ensino de Jesus para o ensino dos escribas. Quem encontrou pode ler Mateus capítulo 7 e o versículo 29. Então veja aqui,
Você vai ver um pouquinho antes aí, as pessoas se maravilhavam, né, irmão Euclides vai dizer aí um versículo anterior, que as pessoas se maravilhavam do ensino de Jesus, ficavam maravilhadas com o ensino de Jesus. E aí vai dizer por que ficavam maravilhadas, porque o ensino dele era um ensino com autoridade, diferente do ensino dos escribas. Então, primeiro ponto da nossa lição, a convicção espiritual. Nós temos que saber que aquilo que falamos, não é, tem que estar, não é, com a unção do Espírito para surtir efeito. Quando nós vamos falar da palavra de Deus para alguém, temos que saber que aquela palavra é viva, é eficaz. Ela, no tempo dela, ela vai fazer o efeito, não é? Temos que confiar que é uma semente que nós colocamos ali no coração. O apóstolo Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E isso é a palavra de Deus. Deus disse, assim como a chuva cai do céu e ela não volta para lá sem antes fazer o que tem que fazer na terra, fazer brotar, fazer a erva crescer, assim é a minha palavra, disse Deus. Então, quando eu falar para alguém, né, do amor de Deus, dizer que Deus salva, que Deus cura, em qualquer área, na casa, no ministério, no trabalho secular, você tem que saber que aquela palavra não é tua, mas aquela palavra é de Deus, é uma semente que você lançou e você tem que ter a convicção, não é, de que ela vai realizar o efeito na vida daquela pessoa que ouviu. Nós temos testemunho de pessoas que ficaram anos e anos ouvindo, e lá tanto Deus tocou no coração, diz agora, e ela veio para os caminhos do Senhor, não é? Isso é o poder do Espírito. Também precisamos da confiança em Deus. Segundo subtópico, o apóstolo declara que mesmo tendo padecido e sido agravados em Filipos, sua fé não estava abalada. Ele se refere à perseguição sofrida antes de pregar em Tessalônica. Paulo e Silas tinham sido publicamente espancados com varas e em seguida lançados no cárcere interior com os pés no tronco. Então lembram, né, daquela passagem que eles foram açoitados, jogados no cárcere, estavam presos ali, e à meia-noite Paulo e Silas cantavam hinos de louvores a Deus. Todavia, apesar de feridos, perto da meia-noite oravam e cantavam hinos a Deus. Após esta severa provação, não esmoreceram, mas impelidos, né, enviados assim pelo Espírito, vieram a Tessalônica. Na cidade, em meio às suas lutas e com ousada confiança, anunciaram a Cristo. Então vejam, não é? Depois de passar provação, dificuldade, injúria, calúnia, açoite, prisões, mesmo assim, eles confiavam em Deus. Continuavam confiando em Deus, não desistiram. Não é? Talvez muito, estou no caminho errado, não estou convicto de que este é o meu chamado. Às vezes assim acontece, a pessoa, né? Às vezes acontece, aqui pegando um pouquinho o encarregado do missionário aí, né? O irmão Alceu, que trabalha muitos anos na obra missionária, se um missionário não tem convicção da chamada, ele vai para o trabalho, ele fica um tempo, porque eles passam dificuldades, não é? Provações, às vezes num lugar distante, ausente das famílias, não é?
aí problemas no local, às vezes com os órgãos públicos, com as autoridades, com os moradores, enfim, culturas diferentes, e são várias coisas que são estranhas ali ao seu convívio, e isso pode, às vezes, fazer com que ele repense se é ou não é uma chamada de Deus, se ele é escolhido para aquela função ali. E aí ele fica um ano, alguns meses e faz as malas e não é para mim, não é. Isso é falta de convicção, não é? Então, mas aqui o Paulo e Silas, eles tinham convicção, mesmo eles tendo passado dificuldade ali em Filipos, eles continuaram pregando a palavra de Deus. Após essa severa provação, não esmoreceram, tá? Como já falamos aqui. Ali mais no finalzinho. Nessa perspectiva, somos encorajados a não desfalecer na pregação do Evangelho. Olha só, não desfalecer, né? Vamos continuar pregando, mas confiados em Deus, jamais recuar, mesmo diante das ameaças de prisão ou de morte. Irmãos, tem lugares por aí em que aqueles que pregam a palavra de Deus são ameaçados de morte, prisões, mas eles continuam lá pregando a palavra de Deus. Se você entrar ali no site Portas Abertas, vocês vão ver ali relatos de missionários em países que é contrário, né, com as portas fechadas, países islâmicos, às vezes, né, Irã, Afeganistão e outros, lá é totalmente proibido, né? Então, eles estão lá pregando a palavra de Deus, mesmo com, não é, ameaças, perseguições, tudo isso porque eles sabem que podem confiar em Deus. Vamos ler uma declaração do apóstolo Pedro. Está lá em Atos capítulo 5 e o versículo 29. Quem encontrou pode ler. Atos capítulo 5, versículo 29. Olha só, então aqui, né, Pedro foi levado perante o Sinédrio e aí mandaram eles parar de pregar. Eles haviam sido presos ali nas primeiras prisões dos apóstolos, foram presos, depois lá o anjo, né, veio ali, libertou eles, e aí o Sinédrio pegou eles e parem de falar desse evangelho, parem de falar de Cristo. E aí Pedro diz, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Nós vamos continuar pregando a palavra de Deus. Então isso aí nos mostra que eles tinham confiança em Deus. Também, Apocalipse capítulo 2, versículo 10, diz assim, não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado. Tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui, numa das cartas, né, lá para as igrejas da Ásia, para a igreja de Esmirna, no livro de Apocalipse. Então, aqui Deus está dizendo para não temer, o diabo vai perseguir, lançar alguns na prisão e seriam tentados, mas eram para serem fiéis a Deus. Então, eles confiavam em Deus. E essa convicção nós precisamos ter também, saber em quem nós temos crido.
Às vezes não por causa de ameaça de prisão, mas por tantas outras coisas, não é? Às vezes problemas de enfermidade, desemprego, tantas coisas que podem acontecer conosco, nós temos que continuar confiando em Deus. Às vezes vão perguntar, mas tu está sofrendo isso, mas e cadê o teu Deus? Nós temos que fazer então aí como Jó fez, né? Lá no capítulo 19, versículo 25, quando Jó estava sofrendo, perdeu os bens, perdeu família, né? Amigos acusando ele, perdeu tanta coisa. Ele disse, ó, eu sei em quem tenho crido, eu sei. Então isso era confiança em Deus. Sei em quem tenho crido, que por fim, no final de tudo, ele vai se levantar. Não é? Essa confiança que nós devemos ter também em nossas vidas. Terceiro subtópico diz assim: fidelidade na pregação. Então estamos vendo na convicção espiritual, vimos que temos que confiar no poder do Espírito Santo, naquilo que falamos, não é? Na palavra de Deus, confiança em Deus, vimos aqui, e agora finalizando esta parte, fidelidade na pregação. O apóstolo dos gentios assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, condutas imorais ou de artifícios para seduzir as pessoas a crerem em mentiras. Ao contrário, Paulo declara que o evangelho é de Deus e que o próprio Deus o comissionou como arauto. Então aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, parte B, diz: não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. E mais para o finalzinho diz aqui, ó, nesse sentido somos exortados a manter fidelidade na pregação, repudiar os falsificadores da palavra de Deus e anunciar a Cristo com sinceridade. Glória a Deus. Então, nós sabemos que devemos manter, não é, a fidelidade na pregação. Para isso, nós temos que ter convicção de que aquilo que estamos falando não é fruto de homens. Não é fruto de homens. Mas vocês já ouviram. Mas a Bíblia foi escrita por pessoas. Vocês já não viram isso? Sim, foi escrita por pessoas, claro. Deus tinha que usar as pessoas para escrever. Mas quem ditou, a mente que está aqui é a mente de Deus. É Deus falando conosco. E às vezes a gente esquece que é Deus falando conosco. Eu vi uma certa vez uma pregação, né, o pastor dando um exemplo lá, que chegou uma pessoa para ele, uma irmã, um crente ali, e diz: pastor, estou com um problema. E o pastor: o que houve, irmã? Deus não fala mais comigo. Deus não fala, pastor. Deus não fala comigo. E o pastor: mas o que houve, irmão? Deus não fala, não fala. Pois é, alguma coisa está errada, porque Deus tem que falar conosco, mas não fala, faz um tempo que ele não fala. E aí o pastor começou a conversar com ela e disse: que tempo faz que a irmã não lê a Bíblia? Já faz algum tempinho, pastor, não tenho tempo, é tanta coisa, muito trabalho, muita correria, muitos afazeres, uma correria para lá e para cá, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Aí o pastor disse assim: você quer que Deus fale agora com você? Eu quero, pastor, eu quero. Aí o pastor pegou a Bíblia e botou na mesa. Pode abrir. É Deus que vai falar contigo agora. Porque isso aqui não é homem falando com homem, isso aqui é Deus falando com o homem. É Deus falando conosco. Às vezes nós pegamos uma palavra que nós não gostamos. Não é assim como o pai fala para o filho uma coisa que ele não gosta, mas ele precisa ouvir.
Então é Deus falando conosco através da sua palavra. Esta é a convicção que nós temos que ter, que isso aqui é a palavra de Deus, aleluia. E não podemos mudar, não podemos, aceitar falsificações, mudança no conteúdo. Existem algumas traduções que trocam algumas palavras só para nós entendermos. Mas se não mudar o sentido, se o pecado continua sendo pecado, se o que é certo continua sendo certo, se o que é errado continua sendo errado, não tem problema. É só uma questão de interpretação. Não é de interpretação, não, só uma questão de tradução. Então ali, tem algumas traduções na linguagem de hoje que é mais fácil, aí a gente tem que ter o cuidado de ver o contexto, se não mudou o sentido. Sempre nós temos que ter em visão o seguinte, irmãos, o que Deus diz que é pecado, o que Ele diz que é errado, vai continuar sendo errado. Não é uma alteração, uma mudança de comportamento da sociedade que vai alterar o que Deus já disse. A sociedade pode seguir o caminho dela. A Bíblia diz que o que é sujo, suje-se mais ainda. E o que é limpo tem que se limpar mais. Não quero assustar ninguém, mas as coisas vão piorar. Um amigo meu esse dia falando, seu João, como está difícil, ele é de outra igreja, como está difícil viver tanto pecado, tanta coisa ruim, ver o que está acontecendo, não sei o quê. E eu disse, meu irmão, não quero te assustar, mas as coisas vão piorar, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos haveria coisas tremendas, amantes de si mesmos, falsificadores da palavra, que a Bíblia diz que, quer ver, olha só, nos últimos tempos, 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, olha só o que ia acontecer nos últimos tempos. Já vamos passar para o outro ponto. 2 Timóteo, capítulo 4. Olha aqui, Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. E aqui diz assim, mais no 3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então pessoas vão amontoar ensinadores, doutores, conforme o que eles querem ouvir, o que eles desejam, não é? O que agrada aos ouvidos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. São os últimos tempos, então não nos surpreende que surjam aí pessoas, a Bíblia é muito atrasada, isso não é mais pecado, a sociedade resolveu que isso não é pecado, vamos mudar, e aí surgem as mudanças, as alterações na palavra de Deus. Então o crente tem que ficar fiel, dizer como Jó, como nós vimos aqui, não, eu sei em quem tenho crido. Vamos agora para o segundo tópico, diz assim, a convicção moral, retidão nas ações. A conversão opera transformação moral na vida do crente salvo. Deste modo, a Bíblia orienta, dentre outras recomendações, deixar a mentira, falar a verdade, deixar o furto e ser honesto, não pronunciar palavras torpes e dizer apenas o que edifica. Então, na convicção moral, primeiro subtópico é retidão nas ações. Mas embaixo ali diz, ainda assevera que sua motivação era desprovida de ambição financeira. Então o apóstolo Paulo enfatiza aqui, que jamais usou de falso sentimento para obtenção de qualquer favor. Depois segue dizendo, somente o falso cristão é que busca poder e influência por meio da bajulação mentirosa. Logo, a conduta de retidão
é uma virtude do crente regenerado. Então, a conduta, a gente tem que procurar o que é certo. Uma coisa, irmãos, é a gente desejar fazer o que é certo. Nós sabemos que erramos e falhamos, não é? Mas a Bíblia diz, já até fala sobre isso, que ele diz assim, ó, filhinhos, não pequeis. Aí Deus olha, mas eles vão pecar. Eu sei que eles vão pecar, Deus sabe, né? Eu sei que eles vão errar. Mesmo que se esforce, mesmo que se dedique, eles vão errar. Aí Deus abre um parênteses e diz assim, ó, todavia, se pecar, não é o fim. Tem um advogado que vai interceder por vocês. Então nós temos essa convicção. O que Deus quer de nós é a vontade de acertar. É a vontade de acertar. Uma das pessoas que cometeu os maiores crimes, um crime terrível na Bíblia, terrível, de traição, de infidelidade, de adultério, de mentira. Sabe quem é? Davi. E Deus disse para esse, olha, irmão, eu duvido, se você não conhecesse a história de Davi, só conhecesse essa parte, só essa parte do errado que ele fez, eu duvido que tu iria querer ele como teu amigo. Duvido. Mas Davi tinha uma coisa que chamou a atenção de Deus. Uma coisa. Ele era esforçado para fazer o que era certo. Errado ele era. Ali expressa a nossa humanidade na vida do rei Davi, a nossa humanidade. Porque Deus disse assim, ó, eu ajudei um que era esforçado, falando sobre Davi. Ele é esforçado. Ele errou, mas ele é esforçado. Ele quer fazer o que é certo. Isso que Deus olha para nós, um desejo de acertar. Vamos errar? Sim, vamos errar. Né? Dos apóstolos ali, quem negou Jesus foi justamente aquele que Jesus pegou e disse, agora tu vai cuidar dos outros apóstolos. Imagina para os outros, né? João, Tiago, tá, mas ele negou, eu não neguei, eles podiam pensar, né? Mas Deus via em Pedro o desejo de acertar, de fazer o que é certo. Muito bem, então precisamos dessa convicção moral, retidão em nossas ações. Reputação também, né? Reputação ilibada, buscar sempre fazer as coisas que agradam a Deus. E aqui diz assim, considera portador de reputação ilibada a pessoa de reconhecida idoneidade moral. Veja como Paulo avalia a sua reputação com esta frase, não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Isto indica que o apóstolo não trabalhava no reino em busca de reconhecimento humano. Olha que importante, quantos hoje estão atrás de reconhecimento, não é? De graus, de cargos, de funções, de posição, né? De status, nas redes sociais, de engajamento, de likes, não sei o quê, né? Não precisa, o crente não precisa disso, né? O crente precisa ser fiel a Deus, esperar nele, lá entrar no quarto em secreto que Deus está vendo, está acompanhando, e Deus vai dar vitória em tudo. Ele não procurava obter vantagens e nem honra em parte alguma. Aos Coríntios escreveu que o crente deve gloriar-se no Senhor e não em si próprio. A conclusão é clara. Os que aspiram fama e prestígio caem em tentação e maculam o Evangelho. Nosso viver deve glorificar a Deus. A Ele seja glória na igreja, a Ele seja glória na igreja e em Cristo para sempre.
Então, tudo que nós fizermos deve ser para glorificar e exaltar o nome do Senhor, não é? Olha o que o profeta João Batista disse: que ele cresça e eu diminua. Então, o profeta João Batista, né? O profeta João Batista era uma pessoa muito conhecida na época. A Bíblia diz que muitos vinham para ser batizados por ele. Então o nome dele estava lá em cima, né? Aí estava aparecendo um outro nome. Se João Batista quisesse a fama, ele ia combater com Jesus. E ele disse: se ele está aparecendo, eu vou saindo, né? Porque ele tem que aparecer. E às vezes conosco é assim, em todas, até nas nossas atitudes, não é? O apóstolo Paulo, ele tem uma parte que ele fala, eu acho que é em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, ele diz assim, ele podia fazer qualquer coisa. Tudo me é lícito, ele diz, né? 1 Coríntios capítulo 6, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Mas o que isso tem a ver com a glória de Deus? Porque se eu fizer alguma coisa que vai prejudicar na caminhada, na fé do meu irmão, que vai abalar a fé do meu irmão, eu não estou honrando ao Deus que morreu por ele, ao Deus que salvou ele. Então, 6? Isso, né? 6 e 12, né? Ele disse: tudo me é lícito. Isso. Glória a Deus, aleluia. E se você vai ver nesse contexto aí, está falando naqueles que têm uma fé um pouco fraca para fazer certas coisas, e eles vão ver você fazendo uma coisa e eles podem cair, se escandalizar pela tua atitude. Era isso que Paulo estava dizendo. Eu posso fazer, mas se eu fizer e o meu irmão se desviar, eu não estou glorificando a Deus com essa minha atitude. Vocês estão entendendo que às vezes a glorificação a Deus não é só no cantar, só é no louvar, até na nossa renúncia de alguma coisa, né? Renúncia, eu vou renunciar a uma coisa, eu posso fazer isso? Posso. Vai abalar minha fé? Não, eu estou firme, isso não tem problema. Mas aquele meu irmão lá, se me ver fazendo isso, vai cair, vai se escandalizar, ele é novo na fé, então eu não faço. Temos que vigiar nessa parte aí. Vida irrepreensível. Então, o adjetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada. Nesse contexto, o apóstolo invoca Deus e a igreja em Tessalônica como testemunhas de sua postura santa, justa e irrepreensível. Mais adiante diz assim: denotam o padrão de comportamento para com Deus, para com os homens e para consigo mesmo. Ciente da influência que sua vida exercia sobre os fiéis, o apóstolo diz: para vos dar em nós mesmos exemplo para os imitardes. Assim, o grau de comprometimento adotado pelo crente com os valores do reino é o reflexo do nível da sua comunhão com Deus. Eu sublinhei aqui o grau, olha, guarde isso aqui, o grau de comprometimento adotado pelo crente com os valores do reino é o quê? Reflexo de sua comunhão com Deus. Se eu tenho comunhão com Deus, eu vou ter comprometimento com os valores do reino. Valores morais, valores éticos, não é? Tudo que a palavra de Deus diz. Se eu estou
fora, distante daquela intimidade, daquela comunhão com Deus, então as coisas para mim vão ficando relativas. É certo isso ou é errado? Depende. Mas quem sabe tem tanta coisa mudando, a gente tem que mudar também. Tem tanta coisa progredindo, a gente tem que progredir também. Falta de intimidade, falta de comunhão, não é? Mas o crente tem que ser convicto. É assim, eu não mudei. Passou o tempo, mas eu não mudei. Continuo fiel a Deus, mesmo com o tempo que tenha passado. Eu falei lá no Retiro dos Obreiros, ali sobre aquela passagem de Daniel, que linda aquela passagem, quando Beltesazar, depois de tanto tempo, Daniel não estava mais no palácio, lembra de Daniel que foi levado lá para Nabucodonosor e tal, ficou auxiliando Nabucodonosor um tempo, ajudando ali, revelando sonhos, depois morreu Nabucodonosor, entrou um outro filho dele, aí Daniel foi deixado de lado, ficou lá no cantinho, numa casinha lá, passou anos e anos, e aí apareceu aquele dedo escrevendo ali na parede, lembram, aquele dedo lá, e ninguém sabia, aí uma rainha disse, mas tem no tempo do teu pai, que era justo, que era homem espiritual, que tinha revelação de Deus e tal, chama ele. E aí sabe o que o rei pergunta, o filho de Nabucodonosor pergunta, ainda tu és o mesmo? Ainda? Tinha passado muito tempo. Diz ali os historiadores que Daniel já estava com 80 e poucos anos, não é? Estava no final do cativeiro, o rei pergunta, tu ainda é o mesmo? E Daniel diz, tu vai ver que eu sou o mesmo ainda. Ainda tenho revelação de Deus. Então ele não se deixou contaminar pela Babilônia, pelos ensinos lá daquele povo. Então agora finalizando, a convicção social, não é? É atender o bem-estar comum. Então aqui no final aqui diz, nessa direção o dever do cristão engloba moral, social, e o bem-estar comum é importante. A dedicação exclusiva de uma parte em detrimento da outra não retrata o Evangelho de Cristo. Atos capítulo 6, versículo 13, já vamos indo para o encerramento. Então nós vimos, quem encontrou pode ler, Atos 6, 13, enquanto eu falo aqui, nós vimos então a convicção, primeiro a convicção espiritual, que nós devemos ter certeza do poder do Espírito Santo, devemos ter confiança em Deus e devemos ser fiel à pregação da palavra como ela é. A convicção moral, retidão nas nossas ações, uma conduta ilibada, uma conduta correta e uma vida irrepreensível, santa e justa diante de Deus. E agora, a convicção social. Primeiro, bem-estar comum. Quem é que achou Atos 6 e 13? Atos capítulo 6, versículo 13, quem pode ler? Atos 6, 13? Eu errei. Porque eu quero ler aquela palavra na instituição dos diáconos. A instituição dos diáconos é Atos, capítulo 6. E o versículo? Então eu errei aqui o versículo. Quer ver, irmãos, aqui, porque ali, exatamente ele fala aqui, exato, eu errei o versículo, capítulo 6. Então aqui fala na instituição dos diáconos, que surgiu um problema social naquela época, uma necessidade. E aí, diz assim, versículo 12, tá. E os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Então, vamos lá atender a necessidade material, eles estão dizendo.
Escolhei, pois, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, e vamos constituir sobre este importante negócio. Qual é o negócio importante ali? Era a assistência social. Ele está dizendo que era importante negócio, não era qualquer coisa. Mas nós perseveraremos na palavra. Então as coisas de Deus, tudo, não ficou nada de fora. Tem a parte espiritual, Deus deu atenção para a parte moral, e Deus deu atenção para a parte social também, a necessidade. Então lá, os irmãos vão ler em casa depois, Tiago capítulo 4, fala ali, né, se algum irmão ou irmã tem alguma necessidade, vestimenta ou alguma coisa que precisar, né, não adianta dizer para ele, vai, que Deus vai sustentar, que Deus vai te dar. Ele diz, não, aí não, porque a fé sem obras é morta, diz ele. Então você tem que também estender a mão e ajudar, tá? E depois aqui no segundo subtópico, a dedicação altruísta, que é aquela pessoa que se doa, né? Temos muitos aqui que se doam na igreja, temos ali o pessoal da AMA que vive, né, trabalhando, são pessoas que não pensam nem neles mesmos, né? Às vezes tem seus afazeres em casa, lá as irmãs, os irmãos têm suas atividades e deixam as suas atividades e vêm para auxiliar aquele que precisa. E temos na igreja tantos outros que trabalham de tantas maneiras, não é? Fazendo alguma coisa para o reino de Deus. E aqui concluindo, já na conclusão, Paulo foi submetido a uma série de provações durante o seu ministério. Não obstante, ele nos deixou exemplo de intensa convicção de nossa eleição em Cristo. Destacam-se a sua convicção espiritual, resultante do poder do Espírito, sua convicção moral, como reflexo do temor de Deus. Vejam só, né? Ele tinha temor de Deus, então procurava andar de uma forma correta na sua vida. E sua convicção social, demonstrada pela abnegação em servir. Ele mesmo disse, né? Não tenho a minha vida por preciosa. Então, ratifica-se, né? Ou confirma-se que em nossos dias carecemos dessa firme convicção em defesa dos interesses do reino de Deus. Ataques, irmãos, nós vamos sofrer até o último momento, nós vamos estar sendo levado lá para o cemitério. Se Satanás pudesse, ele estaria ali balançando o caixão ali, desiste, volta. Se ele pudesse fazer isso, né? Mas nós vamos dizer como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, né? O mundo tem os seus valores, deixa o mundo com seus valores, nós vamos ser sal da terra e luz do mundo, não é? E vamos ser como Daniel, apesar do tempo ter passado, né? Será que depois de nós fazerem uma pergunta, tu ainda é o mesmo? Tu ainda é a mesma, fiel a Deus, temente a Deus, que busca fazer a vontade de Deus? Né? E Daniel disse assim, ó, tu vai ver que eu sou o mesmo. E eu vou te dar a resposta, porque eu tenho comunhão com Deus. Deus abençoe, Deus os guarde, em nome de Jesus. Amém.